Bom dia para todo mundo. Hoje vou fazer um vídeo de novo falando sobre a Oi, tá? É uma ação que eu falei há uns dias atrás, eu fiz um vídeo ali, o pessoal até... Alguns não entenderam bem a dinâmica do vídeo, tá? O que eu quis dizer naquele vídeo? Eu estou fazendo esse aqui até para falar da minha estratégia, o que eu penso para a Oi, tá? E para explicar daquele vídeo. Aquele vídeo que eu fiz foi dizendo que eu tenho uma estratégia em Oi, tá? Que eu compro um pouco de Oi, tá? Como ação de risco, tá? Eu compro ela, eu acredito que a empresa vai sair disso, tá? Já dizendo que isso não é indicação nem de compra nem de venda, porque cada um tem que fazer a sua avaliação. Ainda mais numa ação que nem essa, né? Que é uma ação muito volátil e perigosa. Se pegar o gráfico aqui, eu estou mostrando o gráfico de 10 anos, tu vai ver que é só queda, só queda, só queda, ela só vem perdendo o valor, né? Saiu lá de R$ 140 e está hoje a R$ 1. Então é uma ação que eu não aconselho para ninguém, tá? Eu compro ela com indicação de de um novo formato que está por vir, tá? E o que acontece? Naquele vídeo eu falei, oi, destruidora de capital e tal. O que eu quis dizer ali? A operação que eu fiz, a abordagem que eu fiz naquele momento, por que eu fiz? Eu fiz um trade em Oi. E Oi, tu não adianta fazer um trade contando com a notícia que vai sair, que vai ter um movimento. Por quê? Como ela tem muita gente operando vendido e muita gente operando no papel, existe players com bastante volume de mercado que conseguem manipular o papel para onde quer. Vamos dizer, eu comprando lá 10 mil ações não vai movimentar nada, porque a ação movimenta muito dinheiro por dia, tá? Então eu tava puto comigo ali com a estratégia que eu usei, porque Oi é o seguinte, Oi, quem quer comprar Oi tem que comprar e jogar na carteira, tá? Mas eu tenho uma perspectiva, eu andei acompanhando bastante até a entrevista do Rodrigo Abreu, né, lá na Empíricos, eu assisti toda ela, e eu acredito que eu tô com um pouco de pé atrás, assim, aquelas pessoas que esperam Oi a R$ 10 ali para o curto prazo, eu acho que vão dar com os burros na água, que nem diz aqui na minha terra, tá? Por quê? O que eu acredito? Qual a minha estratégia e qual o meu pensamento para Oi, tá? O que eu acho que vai acontecer? Isso aqui é puro achismo, tá? Mas eu tenho, geralmente, assim, eu assisti e pelo que as pessoas vão falando, a gente vai tirando conclusões, tá? Eu acredito que para Oi, primeiro, ponto, para Oi não é interessante esse volume, tá, de negociações para a empresa, eu estou falando para a empresa em si. Para a empresa não é interessante esse número de ações sendo negociada, essa volatilidade no ativo, o pessoal manipulando o papel. Como que eu tiro isso do papel? Como eu tiro isso do papel? Eu tiro isso do papel fazendo um grupamento e ele deixou praticamente claro para quem vê o papel, tá? Para quem acompanhou a entrevista, desculpe, ele deixou mais ou menos claro que a intenção da empresa é grupar. O que seria o grupamento, para quem não sabe? A gente está a R$ 1, vamos usar parâmetro de R$ 1, está 90 centavos, agora 94, mas vamos usar R$ 1. Ele vai grupar tipo 10 para 1, que seria assim o mais sensato, tá? E ela vai ficar R$ 10, tá? O que eu acredito depois desse grupamento? O grupamento eu acredito que seja um fato concreto para abril, tá? Então quem pensa que vai comprar R$ 1 e vai vender a R$ 10 no final do ano, não vai. Por que não vai? Eu vou explicar por que não vai. Não estou dizendo que seja ruim o investimento, tá? Por que não vai? Quando grupar, vai pegar um monte de gente de calça curta, tá? Com stop, com situações adversas, pessoas que nem estão sabendo o que aconteceu, que tem um pouquinho de ação, lá tem 1.000, o outro tem 2.000, o outro tem 500, e esse pessoal vai até vender, ou, sabe, vai acontecer muita coisa na hora do grupamento, tá? Eu acredito que depois do grupamento a ação vai cair, tá? Então, assim, eu acredito ver ela na casa dos R$ 7, R$ 6 e pouco, porque pelo o pânico geral do grupamento. O que acontece com o grupamento? Fica mais fácil de vender de novo a descoberta. Mas aí o que acontece depois disso aí? Eu acredito que vai ter uma parada, tá? E a empresa vai começar a apresentar resultado, vai pedir para sair da recuperação judicial. Eu não sei se vocês perceberam,
Isso saiu uma notícia aí que a Oi pediu para estender a recuperação judicial. Por que eles pediram para estender? Eu fui atrás pesquisar, existe uma dívida de impostos, tá? Que a Oi está tentando incluir na recuperação judicial, é que está para ser aprovado uma nova medida provisória lá que diz o quê? Que quando tu deve impostos, eles podem entrar na recuperação judicial, aquele tipo de imposto. É uma lei nova ali, eu não estou bem aprofundado da lei, eu vi só a situação, entendeu? E eles estão querendo incluir esses impostos. O que daria para eles? Mais um fôlego, né? Tipo, vai jogar isso para frente, não vai pagar tanto na dívida que eles têm. E essa dívida já está incluída nesses 14,7 bi que está aparecendo aqui no Trademap, tá? O patrimônio de 20 bi, então nós teríamos um patrimônio ali de 6 bi. E o que eu acredito? Eu acredito na fibra, que a estratégia de fibra está muito grande. Eu tenho visto vários outdoor, em cada lugar que eu estou andando, a situação é essa. Eu acredito que depois do grupamento, eu não vou fazer mais aporte até o final do grupamento, tá? Até grupar e ela se normalizar. Por que eu não vou fazer mais aporte? É a minha estratégia. Porque eu acredito que no grupamento eu vou ter um preço melhor. Eu já tenho uma boa quantidade de ações, eu não vou vender, tá? Vou deixar grupar, mas eu acho que o grupamento é líquido e certo, tá? É líquido e certo, assim, porque não é do interesse da empresa continuar. O que vai acontecer com esse grupamento? Agora, em primeiro estágio, é ruim, tá? É ruim. Mas quando a ação estiver lá em 40, 50, 60 reais, depois do grupamento, porque o cálculo que eu faço é o seguinte, hoje ela está R$1, ela grupa para 1/10 vai ficar R$10. Para a gente chegar, quem está pensando hoje em comprar um e vender a 10, ele vai precisar estar a R$100 para poder vender essa ação. E aí, de 10 a 100, isso tem um caminho longo. De 1 para 10, o caminho é curto. Se saísse uma notícia lá que saiu da recuperação, o caminho é curto. É caminho de meses, entendeu? Então, o que acontece aqui? Acontece o quê? Depois do grupamento, de 1 para 100, para a gente ter, vamos dizer, o valor de 10, seria um caminho bem longo, entendeu? Para ela se multiplicar 10 vezes, entendeu? Então, isso ia demorar muito tempo, muita volatilidade. Mas o que acontece? Lá quando a empresa estiver lá, o que aconteceu com o Magazine Luiza? Se vocês verem, ela foi fazendo desdobramento, que é a melhor coisa do mundo. A ação aqui grupa, vai a 10, que eu acho que não tem... Para mim seria melhor que não grupasse, que fosse a 10. Mas ela grupa, fica valendo R$10. E aí depois o que acontece? Ela vai se estabilizar e vai negociar normalmente. Quando ela chega lá em 50, ela desdobra, aí muda tudo. O desdobramento sempre é favorável. Por quê? Quando ela desdobra, a tendência é que ela suba, entendeu? Nós temos um fundão aqui, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, assim, ó, só falando, isso é a minha opinião, é o meu pensamento, tá? Pelo que eu acompanhei da ação. Então, eu acho que essa ilusão de Oi a 1 para 10, tipo assim, a gente tem que tirar isso, porque a pessoa fica frustrada, é o que eu digo, o cara vai entrar com um monte de dinheiro. Então, o GL, que é um outro cara que faz uns vídeos bem engraçados ali sobre Oi, e o cara faz vídeo todo dia sobre Oi, ele fala uma coisa e ele tem razão. Oi é ativo para 2025, entendeu? Para tipo, ganhar dinheiro em 2025. A Magazine Luiza saiu de 2016 para 2020 aqui, com aquela valorização, mas é um case totalmente diferente, entendeu? Oi ainda tem um pouco de coisa, de água para passar debaixo dessa ponte. Vamos dizer que ela vai, daqui a pouco, em menos tempo, depende do desdobramento, depende de como a empresa vai agir, mas eu acho que a princípio a empresa não está legal com essa movimentação a R$1, menos de R$1, e eles não estão confortáveis, tá? Não é porque a empresa quer ganhar valor, esse é o ponto, a empresa quer ganhar valor. E ganhar valor aqui na casa de R$1 para ela conseguir sair daqui, com a manipulação que existe, é difícil, entendeu? Então, o que vai acontecer? Primeiramente, ela vai ter que se sacrificar, a gente se sacrifica primeiramente em fazer o grupamento, ver a empresa cair um pouco mais até,
para depois continuar crescendo. Outra coisa que eu quero atentar para vocês verem, o tamanho do volume que está se aumentando. Então, assim, alguma coisa vai acontecer, nem que não seja o grupamento, tá? Mas vamos aqui, ó, pegar o mês 4 de 2019, tá? A gente teve 1,5 bi de movimento, tá? Aí nós temos aqui, ó, o mês, eu só estou dando meses, mas vocês vão ver pelo gráfico ali que está subindo, tá? O movimento. O mês 6 de 16 já teve 723 milhões. Mas aí se tu pegar o mês de 9 aqui, ó, que foi o mês que teve um fato relevante, nós tivemos 4,61 bilhões de ações mudando. Ó. Teve um fato relevante, eleições da... Eu não sei o que é isso aqui, eu tenho que abrir depois e ver. E aí a gente vai ver aqui ó, que o mês de janeiro também teve uma movimentação bem grande pela aquela questão da venda da Unitel, tá? Eu acredito que o ativo no longo prazo vai ser bom, tá? E acredito que essa estratégia minha aqui é uma estratégia mais protetora. Eu não vou entrar no mercado, a não ser que a ação vá lá para R$2, que a gente consiga fazer ver um movimento diferente. Mas eu acredito que esse grupamento ali vai dar uma judiada na gente nos primeiros dias, então eu vou deixar para aportar depois que eu passar o abril ali, quando é a ideia da empresa fazer o grupamento, tá? E eu vou deixar passar daquilo ali. Eu até às vezes acredito que possa ter uma manipulação até para segurar nesse preço para ter que grupar, né? Porque a empresa tem aquela questão que se ficar tantos meses abaixo de R$1 tem que grupar, né? E ela não conseguiu passar mais de R$1 de forma nenhuma. No mais era isso, deixando bem claro que esse vídeo aqui é para dar uma explicação para aquele outro vídeo, tá? Que é onde eu falei ali, que a Oi era distribuidora de capital. Aquilo quer dizer, no meu ponto de vista, daquela operação. Aqui eu estou falando de Oi na operação de longo prazo e falando de todo esse segmento que pode acontecer, todas essas coisas que podem vir a acontecer, que eu acho que vão acontecer, mas se tratando de Oi, eu acredito na empresa, esse é o ponto, eu acredito na empresa se tu for colocar lá um valor pequeno e esperar o longo prazo, tem uma valorização boa, mas não é ação para te investir um valor muito alto, entendeu? E esperar que tu vai dar o chute na moita ali e vai ficar rico com Oi, tá? O que acontece? Pode acontecer, pode acontecer. Eu tenho até um vídeo ali atrás, que se vocês procurarem de opções, que eu tive um ganho muito grande em 2013 com opções, e pode acontecer para qualquer um chutar a moita e dar certo, entendeu? Para mim aconteceu, eu chutei a moita, deu certo, só que depois a moita caiu por cima de mim, entendeu? Então, eu acho que aqui assim, ó, é risco, retorno, tu vai investir um capital baixo, ter retorno, e aí se tu quer operar na bolsa, e se tu quer ser consistente e ter ganho, eu acho que o importante é tu o quê? Fazendo investimento em ações boas que te paguem dividendos. Ontem eu mostrei um fundo de investimento, de fundo imobiliário, que de 2016 para cá tu teria tipo zerado o investimento só com o retorno com os dividendos que tu receberia. Então essa é a ideia. Tem várias ações boas, eu tenho na minha carteira Itaúsa, eu tenho I Soluções, eu tenho Banco do Brasil, que eu tenho um preço muito bom em Banco do Brasil, que eu comprei lá em 2013, eu venho aportando em Banco do Brasil desde 2013, e está dando um dividendo muito alto. Eu tenho CEMIG, então assim, eu tenho várias ações na minha carteira que são de longo prazo. Eu faço trade também, perco, ganho. Ontem eu perdi, eu entrei ontem numa operação furada, tipo assim, um day trade de IRB, tá? IRB estava caindo muito, eu entrei e disse, vou fazer um tradezinho aqui. Tomei um calor ontem em IRB, perdi, entendeu? Então assim, ó, a gente não ganha sempre, tá? Um grande abraço aí para todo mundo, tá?